aí, como estão? Como foi o feriado? Hein? Bom, o feriado de tia foi do mesmo jeito. Tia não saiu pra lugar nenhum, ficou em casa, não fez nada de novo, nada de diferente. Bom, nós estamos trabalhando, certo? A Via Láctea. Lembram-se que nós, na outra videoaula, a tia falou um pouquinho sobre os corpos luminosos e iluminados. Os corpos luminosos são os corpos que têm luz própria, por exemplo, as estrelas. E o Sol, ela é uma estrela, certo? E os corpos iluminados são os corpos que precisam de outro corpo para que ele tenha luz. Por exemplo, a Lua. A Lua é um corpo iluminado. Por quê? Porque a luz da Lua vem do Sol. O Sol ilumina a Lua. E é justamente por isso que nós só conseguimos observar a Lua à noite. Geralmente à noite, né? Por que geralmente à noite? Porque o Sol baixa, certo? E aí ele apenas fica refletindo a luz dele na Lua. E durante o dia nós não conseguimos visualizar tão bem assim a Lua, porque ela não tem luz própria. Então a luz do Sol acaba fazendo que nós não enxergamos ela, certo? Então iluminosos são os que têm luz próprias, como as estrelas, por exemplo. E luminosos são os que não têm luz própria, ok? Aqui na página 45 nós temos o Jogando e Aprendendo. Eu quero que vocês façam isso em casa, certo? Vocês irão fazer montar uma constelação, como nós vimos, né, nos planetários. Você vai precisar de tubo de papel toalha. Se vocês não tiverem tubo de papel toalha em casa, vocês podem fazer com um pedaço de papel alumínio ou com um tubo de papel higiênico. Sabe o papel higiênico quando acaba fica aquele tubo? Então, vocês podem usar isso também. Um pedaço de papel alumínio, uma fita adesiva, um durex e um lápis com ponta fina. Você irá tapar os dois tubos do tubo, no caso, ou do papel toalha ou do papel higiênico, você irá tapar com o papel alumínio. Feito isso, você irá usar o lápis e fazer furos, formando o contorno das figuras. Então, fazer pequenos furinhos, certo? Utilizando o lápis. Esses furos, eles irão representar as estrelas. Depois que vocês fizerem isso, vocês irão posicionar a lanterna do outro lado do tubo. Ou seja, do lado que vocês não furaram, certo? E é interessante que vocês fizessem isso à noite em um quarto escuro para que vocês possam ver melhor. Aí vai colocar, vamos fingir que isso aqui seja o tubo. Esse lado aqui tá furado e esse aqui não. Vocês irão colocar a lanterna aqui e aí irá refletir as estrelinhas na parede. Tia depois vai fazer o vídeo dela e vai mandar pra vocês. E vocês irão fazer o vídeo de vocês e mandar pra tia. Combinado? A atividade de vocês foi sobre os corpos iluminados, ou seja, os corpos que não têm luz própria, certo? Que precisa de outro corpo para ser iluminado, como tia deu o exemplo da Lua. Na Via Láctea também nós encontramos os corpos, os cometas, asteroides e meteoros, né? Entre os corpos celestes iluminados, nós temos os planetas e seus satélites. Por exemplo, o planeta Terra é iluminado pelo Sol. O planeta Terra ele não tem luz própria. É o Sol que ilumina ele. Se não fosse o Sol, nós vivíamos em plena escuridão, certo? Então todos eles, tanto satélites, asteroides, cometas, os planetas, eles recebem luz de outro corpo que libera a luz, como por exemplo o Sol. A luz dos cometas não é gerada por eles. Na verdade, os cometas são bolas de gelo que viajam pelo espaço. Quando passam próximo ao Sol, o gelo derrete e libera gases. Essa nuvem de gases fica envolvendo o núcleo, ou seja, o interior do cometa, e forma a coma. Então, o que acontece? O cometa, ele tá lá passando na Via Láctea, Quando ele chega em frente ao Sol, ele é um gelo, um pedaço de gelo. Quando ele chega em frente ao Sol, ele começa a derreter, certo? E ele começa a derreter por dentro, ou seja, ele fica camada grossa por fora, aquele gelo por fora, e começa a derreter por dentro, no núcleo dele. E esse interior dele, o nome que nós chamamos é coma, certo? Aí forma esses gases no núcleo dele, que chamamos de coma. Os ventos solares empurram os gases e forma-se a cauda. Então os ventos do Sol informam esses gases, que é a coma, que está no núcleo do cometa, e forma aquela cauda, certo?
Quando passam próximo ao Sol, os gases são iluminados e por isso parece que vem luz nos cometas. Vocês já olharam para o céu e vocês viram aquelas estrelas celestes? Vocês sabiam que muitas vezes a estrela celeste ela pode ser isso? Pode ser um cometa, pode ser um asteroide. A cauda da estrela que é formada, do cometa que é formado quando ele se passa ao Sol, parece simular aquela cauda dos desenhos da estrela celeste que nós fazemos. Eles não parecem, quando você olha, parece que está assim. Aí faz aquele sinal no céu, não é isso? É justamente por conta disso que acontece, ó. Um asteroide ele é formado por rochas. Eles ficam vagando no céu e podem ter formas variadas. No sistema solar existe uma região chamada cinturão de asteroides. Eles formam o cinturão porque foram um dia atraídos pelo Sol. O cinturão de asteroides do sistema solar fica entre o planeta Marte e Júpiter. Então, cometas é formado por gelos, certo? Asteroide formado por rochas e metais. Essa é uma imagem real de um cometa passando pela nossa Via Láctea depois que ele passou pelo Sol, viram? Já essa é uma imagem real de um asteroide orbitando pelo planeta Terra. Vocês estão vendo? Ele parece uma pedra, não é isso? A Terra está girando ao redor do Sol. Lembra que ela gira ao redor do Sol? Ela pode encontrar fragmentos de asteroides ou fragmentos de cometa. E quando se chocam, eles liberam chamas. Antes de entrar na atmosfera, esses fragmentos são chamados de meteoritos. Assim, eles começam a liberar chamas conhecidas como meteoros. Recapitulando. Lembra que temos os cometas e os asteroides? Quando eles se chocam com a Terra, eles formam fragmentos, é como se eles se quebrassem. E esses pedacinhos deles nós chamamos de meteoroides. Vai eu. Meteoroides. Meteoroides. De meteoroides. E aí, eles começam a liberar chamas, que nós chamamos de meteoros. Os meteoros, eles são grandes, 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 grandes. E eles chegam a se desfazer na superfície da Terra, ou seja, eles se desfazem. Certo? Os meteoros, eles se desfazem na superfície da Terra. Mas quando eles são extremamente grandes, eles podem alcançar o solo. E quando isso acontece, nós chamamos de meteoritos. Meteoroides são os fragmentos que chegam à atmosfera. Meteoros são quando eles passam a liberar chama, certo? E meteoritos quando eles atingem o solo da Terra. Ok? Nessa imagem vocês podem ver um fragmento de um meteoro que caiu no nosso planeta Terra e foi encontrado. Entenderam a diferença entre meteoroides, meteoros e meteoritos? Meteoroides são os fragmentos do asteroide ou do cometa quando se choca com a Terra, certo? Meteoros é quando eles começam a liberar chamas e meteoritos são os pedaços maiores que caem no solo da Terra, ok? Todas as noites no céu limpo é possível ver o que muitas pessoas acreditam ser estrelas cadentes. Lembra o que Tia falou sobre estrelas cadentes? Na realidade, essas estrelas cadentes não são estrelas, são meteoros. Ou seja, o que Tia falou anteriormente, são os fragmentos do cometa ou do asteroide. Esses fragmentos dos cometas e asteroides, algumas pessoas chamam de estrelas cadentes. Certo? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre galáxia. Qual é a nossa galáxia? Vocês podem dizer para tia? O que é a galáxia? A galáxia ela é um conjunto de estrelas, planetas, gases, poeira cósmica, asteroides, satélites naturais e outros corpos celestes que são atraídos em direção ao centro dela por uma força muito intensa. Ou seja, ela fosse um imã, é como se ela fosse um imã e ela atraísse outras coisas para ela. O imã, por exemplo, não atraiu metal? É a mesma coisa, como se ela fosse um imã, a galáxia, e ela atrai, no caso, ela atrai os planetas, atrai gases, poeira,
as estrelas, satélites naturais, certo? Ela atrai. Nessa imagem vocês podem ver uma galáxia. Existem diferentes formatos de galáxia. Existe a galáxia elíptica, que ela parece uma bola, mas é um pouco amassada. A galáxia espiral e a galáxia irregular. A galáxia espiral, ela parece uma hélice de um helicóptero. E é irregular. Irregular porque ela não tem uma forma específica. A elíptica, uma bola, um círculo. A espiral parece uma hélice de helicóptero. E a irregular não tem forma. Acabaram de ver. Foi da nossa aula da semana passada. Lembram que a tia falou que não tinha feito a videoaula porque a tia tava com os olhinhos irritados? Então, esse foi o assunto da aula passada, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma força que põe ordem no universo. Lembra que a tia falou sobre a Via Láctea? Então, a força que põe ordem no universo se chama-se força da gravidade. Quanto mais pesado for um objeto, maior será a força com a qual ele atrairá os outros que estiverem ao seu redor. Então, os objetos grandes, eles atraem os objetos ao seu redor. Os planetas que giram ao redor do Sol se mantêm nesse movimento porque o Sol exerce uma força de atração sobre eles. O Sol, ele é muito grande. Ele é muito maior que a Terra, muito maior que Marte, muito maior que Júpiter, que Vênus, certo? São 8 planetas que giram ao redor do Sol. Então, assim, ele é muito grande. E por ele ser muito grande, a força que ele exerce é maior do que a força da Terra e dos outros 7 planetas. E justamente por esse motivo é que eles ficam orbitando ao redor do Sol. Então, a força que exerce no nosso universo nós chamamos de força da gravidade. Quanto maior for a estrela ou for o planeta, né, os outros corpos celestes menores acabam sendo atraídos por eles. Então, é como se o Sol fosse também um imã e os outros objetos, os outros planetas estivessem sendo atraídos por eles. Na página 53 do nosso livro, vocês podem ver aí a imagem. Tem a imagem do Sol e tem a imagem dos planetas, certo? Dê uma olhadinha no livro de vocês. Vocês irão responder a atividade da página 54, na qual fala, né, sobre Paulo, certo? De acordo com o que aprendemos, o que pode ser atraído para o chão a mala que Paulo quer levantar? E aí, por que será? Paulo está com 2 malas, uma pesada e uma leve. Por que será que Paulo sente dificuldade para levantar a mala pesada? Esse quadrinho, você sabia, ele é muito interessante. Ele fala o seguinte: assim como a Terra, os planetas do Sistema Solar giram ao redor do Sol. Mas existem planetas que giram ao redor de outras estrelas, os planetas extraestelares. Eles não fazem parte do Sistema Solar. Então, existem outros planetas, além dos planetas que fazem parte do Sistema Solar, que são os 8. Existem outros planetas, né? Em 2011 foi descoberto o planeta Kepler 16b. Né? Então, assim, existem vários planetas. Tem um planeta do Sistema Solar, que eles orbitam pela força da gravidade. Então, são a Terra e mais 7 outros planetas. E tem alguns outros planetas que orbitam em outras estrelas, em outros sistemas, certo? A força da gravidade é uma força de atração exercida por todos os corpos ou objetos que possuem massa. Quanto maior uma massa obtiver, mais força de atração ela vai exercer. Então, a força da atração, ela é a força da gravidade. Aqui no planeta Terra, quanto maior a massa, mais força de atração ela vai exercer. Como assim, tia? Vamos supor que isso aqui seja 100 kg. A massa seria grande. Então, ela estaria puxando para baixo. Eu teria que exercer mais força para conseguir levantá-la. Vamos supor que isso aqui seja meio quilo. Leve. A força que ela vai exercer é uma força leve. Então, fica mais fácil para me levantá-la. Entenderam o que é a força da gravidade? Quanto mais pesado algo, mais força ele exerce para baixo, ou seja, para o centro, né, para baixo. E mais dificuldade nós temos para levantá-lo. Entenderam? Na nossa página 55, vocês vão ver um pouquinho sobre a ciência e a tecnologia. Perdão. Leiam, é muito interessante, certo? E nas próximas aulas nós iremos falar um pouquinho aí sobre a Terra e seus satélites, ok?
Sim, nós vamos falar também aí sobre a Terra e seus satélites. Os satélites, eles são corpos celestes que geralmente são feitos de rochas. Nós temos os satélites naturais e os satélites artificiais. Os naturais são os que são feitos de rochas, são satélites que orbitam lá, são feitos de rochas. Já os artificiais são satélites que foram enviados pelos cientistas, ou seja, que nós criamos, que os cientistas criaram e enviaram para o céu. Entenderam? Satélite natural são os satélites que são feitos de rochas ou de algum objeto que gira ao redor do planeta, objetos naturais. E os satélites artificiais, eles giram em torno da Terra e eles foram enviados para o espaço pelos cientistas. A Terra também recebe um satélite natural, que é o nome de... A Terra também tem um satélite natural que nós conhecemos por Lua. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite, certo? É um satélite natural. Lembrando que os satélites não têm luz própria. Então, o Sol é uma estrela porque ele tem luz própria. Já a Lua não é uma estrela porque ela não tem luz própria, certo? Bom, respondam a atividadezinha também da página 57. São apenas 2 questõezinhas. Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem pra tia, certo? Cheiro!